Rússia, e Gog e Magog. Na madrugada do dia 24 de fevereiro, tropas russas invadiram, destruíram e bombardearam a Ucrânia. No mesmo dia, 9 caças chineses invadiram o espaço aéreo de Taiwan. O ministro israelita das Relações Exteriores, Yair Lapid, declarou que o ataque a ucranianos é uma grave violação da ordem internacional. A Turquia também não reconheceu as ações da Rússia. A China, Cuba, Venezuela e o Irã, por outro lado, reconheceram. No entanto, a guerra da Ucrânia parece ter algo bíblico. Ao longo dos séculos, Gog e Magog foram identificados como os vikings, hunos, cazares, mongóis, turanianos, povos nômades, ou mesmo as 10 tribos perdidas de Israel. A Ucrânia é um país bíblico que fazia parte do antigo Império Persa de Dário. A campanha Cita de Dário foi uma expedição militar em partes da Sítia europeia por Dário, o rei do Império Persa Aquemênida, em 513 a.C. Os citas eram um povo de língua iraniana oriental que invadiu a Média, se revoltou contra Dário e ameaçou interromper o comércio entre a Ásia Central e as margens do Mar Negro, pois viviam entre os rios Danúbio e Don e o Mar Negro. As campanhas ocorreram em partes do que hoje são os Balcãs, Ucrânia e sul da Rússia. Os primeiros escritores cristãos frequentemente identificavam Gog e Magog com os romanos e seu imperador. Alexandre o Grande também foi descrito como Gog. Vikings em alto mar, matavam, roubavam e conquistavam terras. Foram vistos como Gog e Magog. Depois dos cazares, vieram os mongóis, vistos como uma horda misteriosa e invencível vinda do Oriente, que destruiu impérios e reinos muçulmanos no início do século XIII. Reis e papas os tomaram pelo lendário Preste João, marchando para salvar os cristãos dos sarracenos muçulmanos. Mas quando eles entraram na Polônia e na Hungria e aniquilaram os exércitos cristãos, uma Europa aterrorizada concluiu que eles eram Magogoli, filhos de Gog e Magog, libertados da prisão que Alexandre havia construído para eles, e anunciado o Armagedon. Curiosamente, Mongólia é derivada diretamente de Magog. Os europeus na China medieval relataram descobertas de suas viagens ao Império Mongol, como Marco Polo. Alguns relatos e mapas começaram a colocar as montanhas do Cáspio, e Gog e Magog, logo fora da Grande Muralha da China. O Império Mongol havia conquistado a Palestina, e batalhado contra os mamelucos na Galileia. Chegaram a tomar Jerusalém na época das Cruzadas. Alguns milenaristas pós-Guerra Fria ainda identificam Gog com a Rússia, mas agora tendem a enfatizar seus aliados entre as nações islâmicas, especialmente o Irã. Para os mais fervorosos, a contagem regressiva para o Armagedon começou com o retorno dos judeus a Israel, seguido rapidamente por mais sinais apontando para a proximidade da batalha final, armas nucleares, integração europeia, reunificação de Jerusalém por Israel nos 6 dias. Guerra em 1967, e as guerras da América no Afeganistão e no Golfo Pérsico. Durante as guerras napoleônicas, Napoleão foi visto como Gog e a França foi vista como Magog. A profecia de Gog e Magog está em Ezequiel 38, que diz: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes e Puti com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos, contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então, subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu, e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Este é um mapa das nações aliadas que atacarão Israel. Assustadoramente, Irã, China e Rússia criaram uma aliança anti-ocidental que são principalmente contra Israel e Estados Unidos.
Os descendentes de Magog habitaram a Ásia Oriental, e um grupo habitou a Europa. A profecia de Gog e Magog menciona uma grande e poderosa nação vinda do norte da terra, que atravessará nações e que foi habitada pelos descendentes de Magog, possivelmente os russos. Curiosamente, os persas são mencionados na profecia, como aliados dos magogitas. Ezequiel 38 descreve um príncipe chamado Gog como líder relutante de uma aliança russo-árabe-iraniana norte-africana que atacará Israel por todos os lados, apenas para ser derrotado. Ezequiel 39, ignominiosamente, com 83% de baixas e tal perdas de material que os habitantes de Israel vão queimar as armas de guerra com fogo por 7 anos. Esta poderia ser uma referência à mistura de urânio para armas em urânio para reator e ogivas nucleares caídas e não detonadas. Que o Irã está trabalhando, agora, segundo todos os relatos, para desenvolver um programa de armas nucleares próprio, juntamente com a atual postura da Federação Russa, leva muitos observadores a temer que a guerra de Ezequiel estoure a qualquer momento e talvez anuncie as últimas coisas que João, o revelador, predisse que ocorreria no final da era da Igreja. A Rússia também instalou bases militares na Síria, rival de Israel. A Rússia não reconhece a soberania de Israel sobre as colinas de Golã, que fazem parte da Síria, disse o vice-embaixador russo. Moscou contestou a soberania israelita sobre as colinas de Golã e Jerusalém pouco antes de seu ataque à Ucrânia. Putin parece ser Gog, o novo czar do século XXI. As atitudes de Putin podem ser comparadas a de Hitler e Marx. Jesus Cristo também deu alerta sobre a guerra de Gog e Magog. Pelo visto, Putin parece ser Gog e a Rússia é Magog.